Olá, turma! Hoje daremos início à unidade 1, referente a mídias digitais na educação matemática, na disciplina de Tecnologia e Ensino de Matemática. O primeiro tópico se refere a mídias digitais na aprendizagem da matemática. O item diz o seguinte: o desenvolvimento da internet estabeleceu uma fantástica conexão em rede mundial. Observamos que as notícias elas circulam no momento do acontecimento dos fatos, e que as manifestações se organizam com apenas um clique de mouse ou simplesmente uma mensagem enviada por redes sociais, nas redes sociais. Então, uma outra coisa também que a gente pode observar é que as diferentes tecnologias que temos à nossa disposição mudam o nosso ritmo de vida. Como assim? O fascículo de vocês mostra um exemplo bem interessante. Ele faz a comparação do antes com a atualidade. Então, vou demonstrar aqui um exemplo que ele cita. Ele diz o seguinte, que antigamente, para que os pais ou os tios da gente procurassem alguma localização, algum endereço, eles recorriam no guia telefônico, no catálogo de telefone. Hoje não. Hoje você vai lá no Google Maps e digita o nome do estabelecimento que você está procurando o endereço. Uma outra coisa também que ele faz, um outro exemplo, ele cita também a questão do significado das palavras. Antigamente, nas aulas ou de inglês ou de português, o professor entregava vários dicionários para a gente fazer uma pesquisa, fazer uma tradução de um texto, de uma frase, enfim. E a gente saía com o dicionário procurando aquelas palavras, o significado, seja de português ou de inglês. E hoje não, hoje você tem aplicativos, no caso do Google, de pesquisa, que você bota a palavra, e ele faz a busca e já te dá a resposta imediatamente. Então a gente percebe a rapidez das informações, do feedback que você procura, a rapidez e a praticidade, não é isso? Um outro item está dizendo o seguinte, que as informações sobre todos os assuntos estão disponíveis a todos os instantes, E uma coisa bem interessante que eu mostrei aqui para vocês, é o último tópico, que diz o seguinte: o giz e o quadro negro é uma tecnologia que teve o seu momento de impacto no processo educativo. Como aconteceu isso? Aí diz o seguinte, que com o crescimento das cidades, decorrente da Revolução Industrial naquela época, a necessidade da educação em massa consolida a organização da sala de aula em grandes grupos, com a atenção voltada para a fala do professor. Então, nesse contexto, o quadro negro torna-se uma importante ferramenta. Ele fazia, essa ferramenta, ela mediava, mediava o professor e aluno. Não é isso? Então, ele também, ele teve seu momento impactante no processo, o giz e o quadro negro, certo? Observe-se também que a tecnologia digital coloca à nossa disposição diferentes ferramentas interativas que descortinam na tela do computador objetos dinâmicos e manipuláveis. Então percebemos que a variedade de recursos que temos à nossa disposição permite o avanço na discussão que trata de inserir a escola na cultura virtual. A tecnologia digital coloca à nossa disposição ferramentas interativas que incorporam sistemas dinâmicos de representação na forma de objetos concretos e abstratos, onde esses objetos concretos, eles existem, de certa forma, na tela do computador, e podem ser manipulados. E os abstratos porque respondem a nossas elaborações e construções mentais. Não é isso, gente? Um outro tópico que podemos observar é o seguinte:
Para a posição teórica defendida por nós, 2001, e Durval, 2006, sobre o papel do sistema de representações, né? Então ele defende que o sistema de representação tem que ser um instrumento para externar e consolidar a comunicação e comunicar o saber matemático. Desculpa. E um outro ponto também que ele defende é que o sistema de representação tem que ser um instrumento que dá suporte aos pensamentos, mais especificadamente aos processos cognitivos que produzem conhecimentos matemáticos, né? Então, o que vamos apresentar para vocês, né, são exemplos que tratam de ilustrar essa importante função do sistema de representação. Então, o primeiro exemplo, vamos fazer uso do Tangram virtual. Vamos lá. Tangram virtual. O Tangram virtual, né, é um quebra-cabeça bastante conhecido, a partir da colocação de figuras que compõem um quadrado. O desafio é fazer montagem de outras formas. Ao manipular o Tangram virtual, o aluno faz experimento de pensamentos, né? E com essa brincadeira, o aluno pode começar a entender as transformações geométricas e esta aprendizagem é resultante de sua exploração no objeto concreto abstrato, no caso aqui, o Tangram virtual. Aqui é a tela a interface do Tangram virtual. Aqui está o quadrado, né? E aí um exemplo, você vai montar essa figura que está aqui do lado, ó, desse lado direito. Essas peças que você encaixa, você seleciona, elas podem estar fazendo algumas movimentação da peça, né? E aqui está a posição delas, né? Você gira ela para um lado, para o outro, né? Coloca invertida até formar essa figura que se pede aqui, tá certo? Um outro exemplo, né, de representação geométrica é a árvore algébrica. Ela é um pequeno software com recurso de interatividade voltado para a aprendizagem de um conteúdo específico, né? Vou fazer aqui um exemplo para a gente entender melhor como funciona. Então diz o seguinte: um parque de diversões cobra R$ 5,00 o ingresso e R$ 3 por brinquedo. Qual o valor gasto por Carla se ela andar em 7 brinquedos, né? E aí, se ela andar em 12, Vitor gastou R$ 56,00. Em quantos brinquedos Vitor andou? E se a mãe de Daniela deu a ela R$ 40,00, em quantos brinquedos poderá andar? Então aqui vamos levar em consideração a primeira pergunta, que diz o seguinte: qual o valor gasto por Carla se ela andar em 7 brinquedos, né? Então vamos lá. Então, tá aqui o esquema da árvore, né, algébrica. E eu vou mostrar para vocês agora alguns itens. No caso, esse primeiro item aqui é o item de entrada e saída de dados. E este outro item aqui, que está grifado, né, preenchido na cor amarela, é aqui que nós fazemos diferentes operações. Aqui pode ser adição, subtração, enfim, né? Então diz o seguinte: a entrada do parque, né, o ingresso é R$ 5,00, né, e R$ 3,00 por brinquedo. Só que ela andou 7 vezes. Tá aqui, ó, 7 vezes. Então, sem entrada, aliás, se o brinquedo, por cada brinquedo é R$ 3,00 e ela brincou, no caso, em 7 brinquedos, vamos fazer a multiplicação desse 7 com o 3. E o resultado eu vou colocar aqui, ó, no retângulo seguinte, né? Então ela gastou, juntando a quantidade de volta que ela deu, né, pelo valor por cada brinquedo, ela gastou R$ 21,00, né?
Ela gastou R$ 21. Só em brinquedo. Só que ela pagou para entrar no parque quanto? R$ 5. Então ela gastou 21 mais 5. Então tá aqui os R$ 26 que ela gastou. Certo? E assim a gente vai montando várias outras possibilidades. Então vamos lá. A intensiva manipulação do objeto concreto abstrato na árvore algébrica deu suporte ao experimento de pensamento. Você vai organizando seus pensamentos dos alunos e desta forma construíram os conceitos de variável e função, sem que houvesse a necessidade de se ter um tratamento formal. Né? Um outro programa, né? Um outro programa virtual, outro software, né? Para se trabalhar é o SimCalc. Né? Ele trabalha com o conceito de taxa de variação através de registro de gráfico de tempo versus distância percorrida. Ele faz manipulação, ele manipula as velocidades de deslocamento. Os alunos visualizam as mudanças na reta que aparece na tela do computador e desta forma começa a associar a velocidade com a inclinação da correspondente reta. Então vamos lá ver o gráfico, como é que funciona. Está aqui esta variação, certo? Em tempo e posição, né? Conforme a reta vai crescendo, né? O aluno vai percebendo essa variação. Em relação a como se trabalhar com ele, em outro momento nós vamos estar especificando somente o estudo voltado a esse software, certo? Bom, gente, um outro sistema de representação, né, um outro programa é o Implot. Né? O Implot, na verdade, ele trabalha com conteúdos clássicos de funções e gráfico. Né? O Implot, ele, como a gente pode observar, né, ele também desenvolve a habilidade para visualização espacial, aspecto pouco explorado na formação matemática escolar. Né? Geralmente com geometria espacial. Né? Então, tá aqui a interface dele, né? Do programa. E, assim, quero dizer para vocês que nesta primeira unidade, nós estamos só apresentando, tá bom? Esse software matemático, certo? Nós vamos estar trabalhando com eles especificadamente em outras unidades, tá bom? Então, um outro programa, né, que serve também como uma ferramenta para o ensino da matemática é o Graphic, certo? Graphic. Com esse software podemos desenhar paisagens e essa atividade exige associar formas a relações matemáticas. Né? Tomamos como ponto de partida uma função bastante simples e aplicamos operações algébricas sobre suas expressões, assim produzindo diferentes transformações no seu gráfico. No caso, translações, reflexões, dilatações, contrações, de modo a obter a forma desejada. Certo? Ao controlar os efeitos de desenho a partir de manipulações algébricas, os alunos podem aprender sobre movimentos de gráfico. Então está aqui o programa, né, onde vocês podem observar que dá para fazer vários desenhos, né, várias ilustrações. Calc 3D. Né? O Calc 3D ele envolve raciocínio em geometria espacial, bem como a visualização de objetos tridimensionais. Né? Feita uma construção no Calc 3D, há a possibilidade de se olhar o objeto sob diferentes perspectivas, através do movimento de giro no espaço. Né?
Na construção de objetos, no caso 3D, a visualização espacial é uma habilidade muito exigida. É preciso enxergar, por exemplo, retas ortogonais que não se interceptam no plano mediatriz de segmento, segmento que gira em torno de uma reta. Enfim, são várias ferramentas que eles nos dá esse suporte para ter uma visualização melhor dessa visão espacial, né? E o GeoGebra, né, é um dos mais conhecidos, né, entre a gente. E ele mostra o seguinte: a sua tela de trabalho disponibiliza em linguagem clássica da geometria recursos para a construção de figuras a partir das propriedades que as definem. O processo de construção é feito mediante escolhas de primitivas que são disponibilizadas nos diferentes menus. Certo, gente? Essa é uma importante característica do GeoGebra e de outros softwares similar, e é por isso que eles são conhecidos como ambiente de geometria dinâmica. As construções que neles são feitas não se deformam. Aqui está a interface do GeoGebra, né? Com alguns menus, barra de ferramentas. Outro software é a questão do Poly, né? É um software que permite explorar diferentes famílias de poliedros convexos, dentre eles os platônicos, aqueles cujas faces são polígonos regulares, sempre do mesmo tipo. E em cada vértice tem-se o mesmo número de arestas, né? Os arquimedianos, que têm como faces polígonos regulares, não necessariamente todos iguais entre si. No caso, já eu mostro para vocês. Faz-se um outro tópico seguinte: faz girar os poliedros, e também é possível transformar de forma contínua o poliedro em sua planificação, né? Tá aqui o poliedro, né? Então ele te mostra, né, o nome do poliedro que você quer ver, e depois você, através dessa janelinha aqui, ele te mostra a planificação do poliedro que está em estudo. Ele é bem simples também, né, o Poly. Aí nós temos o Safari e o Curvey, né? Ou Curvai, depende de cada autor. Então vamos lá, a pronúncia. São dois softwares que podem ser utilizados por alunos de diferentes faixas etárias, pois a interface apresenta variados níveis de exigência quanto ao domínio de conteúdos de matemática, né? São interfaces simples e intuitivas, nas quais podem ser exploradas coloridas formas geométricas, fazendo uso de pouco conhecimento matemático, ou então já no universo das transformações e curvas no plano, né? O software Safari, ele permite explorar o processo recursivo no contexto de transformações no plano, né? E o software Curvey, né? Curvey também tem uma interface simples e intuitiva e trata de curva no plano. Tá aqui o Safari, não é isso? Onde você pode fazer algumas, clicar. Como é que a gente utiliza ele? Em outros momentos eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza o Safari, certo? Mas ele é bem simples, a gente aperta, clica em um desses ícones aqui e a gente vai fazendo a moldura conforme o desenho desejado, certo? E o outro, no caso, é o Curvey, né? Da mesma forma, a gente vai clicando aqui em alguns menus, você vai modificando a imagem de sua preferência. Então você vai montando, né? Vai depender da sua criatividade, né? Então, nossas referências é o fascículo, né? Que é o livro que é de matemática, mídias digitais e didática.
E temos alguns sites também, né? Busca textual da CNPq, que foi utilizado para que a gente pudesse disponibilizar esse material para vocês, né? Então é isso, gente, ó. Muito obrigado pela atenção, né? Desejo a todos bons estudos e estarei sempre disponível para ajudá-los. Até mais.